Salve, salve família, muito bom dia, ou melhor, boa tarde, né? Já são 1h05, mas boa noite também, não sei em que lugar do mundo você vai estar assistindo a mais um conteúdo aqui no Desfla. Deixa o teu like, se inscreve no canal, você já sabe, né? Universo rubro-negro, tudo de Flamengo você encontra aqui no Desfla. Manda o teu comentário, manda a tua mensagem, que eu gosto de estar lendo vocês ali depois. A gente vai voltar com as nossas lives também pra gente interagir, trocar aquela ideia que a gente gosta muito. Separei as principais notícias aqui do Flamengo pra gente debater muito aqui, falar tudo que tá acontecendo aí. Rodolfo Landim soltou aí, abriu o jogo, na verdade, sobre a renovação de Gabriel Barbosa, que talvez esteja fora do jogo contra o Peñarol. Olha só que loucura. Pois é, tem o BAP aí, a questão do Fábio Coelho, que seria o VP dele, e a gente vai tratar disso tudo aqui. Calma, fica tranquilo, esquenta a tua marmita, pede a tua comida no iFood, faz o teu miojo. Às vezes a gente tá duro, velho. Não tem essa de final do mês só não. Às vezes, meio do mês a gente não tá tão bem assim de grana, come o miojão. Quem nunca? Quem nunca? Mas faz a tua comida aí e fica ligado e ligada aqui no Desfla, que a gente vai trazer tudo pra você do mais querido do mundo. Vambora começar então. Vocês sabem, né? O Flamengo enfrenta o Peñarol na próxima quinta-feira, famosa amanhã, tomorrow, como diria os ingleses. Nossa senhora. Mas é isso, amanhã na quinta-feira o Flamengo encara às 7 horas da noite, horário de Brasília, o Peñarol no Rio de Janeiro, que promete ficar congestionado, né? Porque vai ter Rock in Rio e jogo do Flamengo. Que loucura. Mas enfim, e a nação promete estar presente. Por isso que vai ser essa loucura, vai estar tudo parado. A decisão, todos no Maraca. Mais de 53 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente, tá, gente? Para esse jogo contra o Peñarol pela Libertadores. A expectativa da diretoria é de um público superior aos 60 mil pessoas, na verdade, né? A torcida promete fazer de novo mais uma grande festa e apoiar a equipe durante os 90 minutos para fazer um bom resultado e sair na frente nesse duelo de 180 minutos. O Flamengo faz o primeiro jogo, o jogo de ida, como a galera chama, no Maracanã, e o jogo da volta é no Campeão del Siglo, lá no Uruguai, um caldeirão do Peñarol, que é um gigante lá, Uruguai, um gigante sul-americano. Não vive aquela fase, né, que a galera das antigas acompanhou aí. O Peñarol era um time avassalador. Hoje vive um momento bem diferente daquela época, mas ainda assim é um gigante. O Flamengo tem que ter muita atenção. Jogar lá é sempre um problema. O Flamengo tem que resolver a sua vida, ou melhor, né, deixar muito bem encaminhado no Maracanã. E apoio, como já é de costume, tradicionalmente a gente já conhece, não vai faltar. A torcida do Flamengo, a nação promete lotar o Maracanã, tá? E ainda falando da nação, o preço dos ingressos aí para Flamengo e Atlético Paranaense está um pouco menos salgado, tá, gente? Ainda sonhando com o título, o Flamengo divulgou as informações com relação à venda de ingressos para esse jogo, Flamengo e Atlético Paranaense, na próxima semana, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O ingresso mais barato para não sócio torcedor está saindo a R$70 e a inteira e R$35 a meia entrada. Então, para o público geral, né, como eles chamam, vai estar pagando aí R$70 a inteira para assistir o Flamengo Atlético Paranaense, um preço ali bem mais acessível do que normalmente a gente está acostumado a ver. Geralmente o sócio paga esse valor de R$35, às vezes 30, 40, depende do jogo, mas o ingresso um pouco mais ali, um pouco menos salgado, como eu tinha dito no início da minha oratória desse tema. Um pouco menos salgado e vai ser bem legal. Pra galera que de repente não consegue ir sempre, porque o valor dos ingressos costuma ser muito caros, vai poder acompanhar o Flamengo de perto ali. Um jogo importante, o Flamengo ainda tem chance de ser campeão, apesar, né, de a gente saber que é muito difícil pela distância que o Flamengo tá hoje de Palmeiras, do Botafogo. Então, existe essa dificuldade, mas a possibilidade também existe. Tá, gente? Tivemos também uma informação do Metrópolis, tá? Em relação ao Fábio Coelho, hoje CEO do Google Brasil. Quem é Fábio Coelho, Pitch? Fica tranquilo que eu te explico. O pré-candidato ali, né? Na verdade, o candidato à presidência do Flamengo, o BAP, participou da gestão do Rodolfo Landim, do Eduardo Bandeira de Melo. O BAP disse que o Fábio Coelho seria o VP de tecnologia, vice-presidente de tecnologia de sua gestão, caso ele seja eleito.
tá, gente? Então, o Fábio Coelho parece que já tem um estudo ali, junto com o BAP, né? Toda a comissão dele, que o Flamengo poderia lucrar ainda mais do que lucra hoje, tá, gente? Ou melhor, faturar, né? Porque o lucro, a galera pode confundir com lucro bruto, tem o líquido, mas o Flamengo poderia aumentar o seu faturamento absurdamente, gente, tá? Hoje o Flamengo fatura 1,5 bilhão e esse faturamento poderia chegar a 5 bilhões de reais. Tá? O Fábio Coelho afirmou que por meio da tecnologia é possível que o Flamengo atinja esse faturamento ou algo próximo disso. Tá? Então, gente, é muita grana que o Flamengo poderia estar arrecadando só investindo mais em tecnologia. Isso, obviamente, segundo o Fábio Coelho, que faria parte da diretoria do corpo diretor do BAP. Eu confesso a vocês, eu sempre priorizo quem é referência, irmão. Se eu for presidente de qualquer clube, Flamengo ou qualquer outro, o meu VP de finanças, ele vai ser referência nisso. Tem que ser alguém, cara, com um know-how absurdo. Obviamente, se eu puder pagar, né, gente? O Flamengo pode pagar um cara referência. Você vai botar aí, talvez o Cuiabá não consiga. Você vai contratar um bom profissional, mas o referência é sempre mais caro. O Flamengo pode pagar um cara referência. Cara, vou ter um diretor de futebol referência, vou ter um cara da tecnologia referência, de marketing e dentre outros ali setores que o clube tem. Eu sou muito a favor disso, não estou defendendo o BAP ou fazendo campanha, eu só gosto da ideia de ter as pessoas referências para cada setor, porque elas são comprovadamente capacitadas para estar ali. Obviamente elas vão ser mais cobradas, tá? Então, eu gosto muito dessa ideia de você ter uma pessoa referência para ocupar ali um cargo específico. Essa matéria é do Metrópolis, como eu havia dito, tá, gente? E Rodolfo Landim também falou, tá, gente? E ele deixou claro que a proposta está na mesa, em referência ao Gabriel Barbosa, tá, gente? Então, a proposta está na mesa ainda. Ele havia feito essa proposta no início do ano passado já vinham conversando também. Aí essa proposta segue ali para o Gabriel aceitar ou não. Essa matéria é do Coluna do Fla, tá? O presidente Rodolfo Landim confirmou que a oferta de renovação por um ano continua válida, mas não será alterada. Gabigol deve decidir se aceita os termos antes do término do seu contrato, que vai até o fim da temporada. O Rodolfo Landim ofereceu mais um ano de contrato, sendo que o Rodolfo Landim não será o presidente na próxima temporada. Então ele está tomando uma decisão pelo próximo que virá, seja ele o Rodrigo Dunches, o Maurício Gomes de Mato, o Valim Vasconcelos, o BAP, tem um também que eu acabei esquecendo agora. Mas, seja o presidente quem for, se o Gabriel aceitar essa renovação de contrato, vai ter Gabriel Barbosa por mais um ano aí. Lembrando que a proposta é de 2,5 milhões por mês. É uma proposta triste, né? Ruim, imagina ganhar 2,5 milhões por mês, pai? Um aninho? 12 meses? Ia dar pra comprar o meu iogurte Pense Zero e a minha tapioca de manhã. Pois é. Bom, avançando, tem também Gabriel Barbosa ainda, né? E falamos dessa renovação de contrato, possível renovação de contrato que ainda tá na mesa. O Gabriel ainda pode decidir renovar com o Flamengo. E o Gabriel sentiu dores musculares, tá? E o Flamengo teme perder atacante pro jogo contra o Peñarol. Gabriel será reavaliado pelo departamento médico nessa quarta-feira, hoje. Tá? Então o departamento médico vai avaliar se Gabriel Barbosa vai ter condição de ir para o jogo contra o Peñarol. Vale ressaltar que Gabriel Barbosa hoje é a terceira opção do ataque do Flamengo, pelo menos a referência ali, o camisa 9, entre aspas, com o Pedro fora, Bruno Henrique é o titular, o reserva Carlinhos e o terceiro reserva Gabriel Barbosa, com o Pedro estando clinicamente bem, o desenho seria o quarto reserva, um jogador que custa 1.600.000 por aí, por mês. Então é um custo muito alto para um cara que é a terceira, quarta opção, né? Que fase tá o Gabriel Barbosa. E o Flamengo faz o seu último treino hoje à tarde, tá, gente? E encerra a sua preparação para enfrentar o Peñarol. O Tite comanda a atividade às 3h30 e define time titular para o jogo no Maracanã. Tá? Então o Flamengo faz o seu último treinamento hoje, já para o Tite definir quem vai a campo para esse jogo contra os uruguaios do Peñarol amanhã. E uma notícia ótima, a gente trouxe ontem a atualização em relação ao De La Cruz. Ele treinou normalmente na terça-feira, tá? E vai pro jogo contra o Flamengo, contra o Peñarol, né? Entre Flamengo e Peñarol
na próxima quinta-feira. Ele participou de parte das atividades na segunda-feira e na terça-feira treinou normalmente, está muito apto aí para reforçar o Flamengo nesse jogo importantíssimo pela Libertadores da América, tá? O meia uruguaio participou de toda a atividade com o grupo, sem restrições. Reforço de peso pro Tite montar a escalação na Libertadores, tá? Então, De La Cruz de volta, agrega demais ali ao meio de campo do Flamengo. Vai ter o Alcaraz também à disposição. O Flamengo mais encorpado para enfrentar os uruguaios. E isso merece um like, né? Tu esqueceu, né? Veio lá do Júlio, esqueceu o like, tá aqui pegando as informações todas, comendo aí a tua marmitinha, almoçando e esqueceu do like, né? Não tem problema, te lembro agora. Deixa o teu like, se inscreve aqui no Desfly e ativa o sino também das notificações. Pro YouTube, quando tiver de boa vontade, mandar notificação pra vocês. E nós estamos no ar, bebê. Vambora. Avançando, o Rodolfo Landim também criticou muito a CBF, tá? Após a lesão do Pedro. Abre aspas aí pro presidente do Flamengo em entrevista à TNT Esportes Brasil. Liberamos ele para a seleção e teve um dia de recuperação. Mas depois ficamos sabendo que aplicaram uma carga de 4 a 5 quilômetros, que é considerada forte quando você tem um jogador voltando de lesão. A gente já observou isso no passado quando cedíamos jogadores para a seleção uruguaia. E eles submetiam os jogadores a cargas muito fortes e voltavam lesionados, tá? O Rodolfo Landim disparou e fecha aspas para ele. Disparou contra a CBF. O Pedro de fato vinha de lesão. Inclusive, não lembro se foi o Fábio ou quem foi da comissão técnica do Tite, ou se foi a diretoria. Enfim, alguém do Flamengo disse que passou os relatórios ali dos jogadores para a seleção brasileira, uruguaia, principalmente os que vinham de lesão, no caso do Pedro. E mesmo assim, eles foram submetidos a uma carga excessiva, segundo o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, que ficou marara, como diria minha vizinha. Ficou marara com a CBF, tá? Falamos do reforço, né, caseiro ali do De La Cruz contra o Peñarol. O Peñarol vai ter 2 dos 3 reforços que chegaram recentemente, né, nessa última janela para encarar o Flamengo. As 2 grandes novidades do Peñarol para o jogo contra o Flamengo são os contratados Rodrigo Pérez, meia ex-defensor do Uruguai, clube onde o Arrascaeta jogou, e Alan Medina, atacante ex-Leão do México. Entretanto, o lateral direito Damian Soares, que estava no Botafogo até pouco tempo, não pôde ser inscrito porque ainda está vinculado ao Botafogo como é que eu vou dizer? No banco de dados da Conmebol lá. Ele ainda está inscrito pelo Botafogo. Se o Peñarol avançar de fase, que isso a gente torce para que não aconteça, eles poderiam inscrevê-lo na próxima fase da competição. Na contramão dos reforços, o Diego Aguirre, velho conhecido aqui do futebol brasileiro, tem 2 desfalques para enfrentar o Flamengo. Isso porque o meio-campista Inácio Sousa está adquirindo ritmo após lesão e o atacante brasileiro Matheus Babi, uma opção técnica, vai ficar de fora. Matheus Babi, ex-Botafogo também. Na época chamavam ele de Dembabi, ele é grandalhão assim. Enfim, até parecia ser bom jogador, mas depois perdeu o gás ali, ficou meio que... Não vou dizer sucateado, que pega malzão pro cara, né? Mas ficou meio escanteado. Acho que é a melhor palavra. Bom, e o Flamengo e o Peñarol se enfrentam com números parecidos, tá, gente? Na Libertadores. O setor ofensivo, nos 8 jogos disputados, o Flamengo marcou 13 gols na Libertadores, enquanto o Peñarol balançou as redes em 16 oportunidades. Por outro lado, em construção ofensiva, o rubro-negro carioca criou 22 chances, enquanto o clube de Montevidéu 21. Já em posse de bola, o Flamengo tem uma média de 52% contra 44% do adversário. O Flamengo é um time que naturalmente joga mais com a bola. O Flamengo e Peñarol têm números muito semelhantes ali na fase ofensiva, pelo menos na Libertadores. E na defesa, os números parecidos não se limitam apenas no setor ofensivo. Isso porque o Flamengo e Peñarol possuem 2 das principais defesas da competição. A equipe liderada pelo técnico Tite sofreu 5 gols e tem a segunda melhor defesa, enquanto os uruguaios levaram 6 tentos e estão na 3ª posição. Tá? Os números muito semelhantes de Flamengo e Peñarol para esse duelo pelas quartas de final da Libertadores que acontecem amanhã. Valeu? Acontece não, né? Acontece. É que tem outros jogos também. Mas enfim, o Flamengo e Peñarol, esse jogo acontece amanhã, 7 horas da noite, na Libertadores, no Maracanã, no Rio de Janeiro, que vai parar, porque tem Rock in Rio, Flamengo. Que loucura. Mas é isso, galera. Deixa o teu like aí, se inscreve no canal,
Muita informação, né? Mas já tá sabendo de tudo, já tá por dentro, já pode mandar aquela fofoquinha pro amigo, pra amiga, né? Manda essa live aqui pro teu chefe também. Aqui, chefe, olha só conteúdo maneiro. Ele pode ficar pé da vida contigo? Pode, mas pelo menos ele vai rir de alguma coisa, alguma gaguejada que eu dei, alguma besteira que eu falei. Pelo menos, de repente, vocês vão ter uma boa relação. Ou não também. O futuro, a gente vai saber. Mas é isso, beijo no coração de vocês. Eu já tô indo. Valeu! Flamengo!